Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quando mudou-se para os Estados Unidos para gerenciar uma granja de suínos, a Roberta Leite tinha certeza que voltaria com muita experiência para o Brasil. Mestre em sanidade animal, a médica veterinária só não imaginava que a maneira como transmitia as informações aos demais funcionários seria momentaneamente uma barreira. E o problema não era o idioma, mas a falta de uma comunicação objetiva, estratégica e eficiente. Quando percebeu isso, corrigiu as falhas e notou que os mesmos erros que cometia eram comuns em muitas propriedades rurais, especialmente numa época em que conquistar a atenção das pessoas é um desafio cada vez maior. Foi aí que a mineira de sotaque carregado e fala acelerada enxergou uma oportunidade. Especializou-se no tema e levou adiante a vontade de ajudar a desenvolver uma comunicação mais clara e assertiva no campo, capaz de minimizar erros e evitar prejuízos. No bate-papo, ela aponta técnicas para alcançar este resultado e orientações para driblar as dificuldades decorrentes da coexistência de diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho. Roberta Leite, que satisfação primeiro conhecê-la, né? Você fala muito bem, traz um recado que é muito claro e isso faz parte, inclusive, do tema que você traz, né, atualmente, que é a necessidade de uma clareza muito firme na comunicação. A gente está acostumado a falar sobre os problemas de comunicação ou os desafios de comunicação, prefiro colocar assim, do nosso agro com o público externo e muitas vezes a gente esquece da importância de uma clareza na comunicação com o nosso público interno, especialmente do lado da porteira para dentro, né? Como foi um dos casos que você exemplificou nessa oportunidade que nós estamos conversando aqui. Quero te agradecer, te parabenizar, te agradecer por aceitar o convite. Dizer, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Tudo bem? Patrone, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Um prazer a gente ter compartilhado esse palco, né? Nesse evento que antecedeu o podcast. E vai ser um prazer falar mais sobre comunicação no podcast de hoje. Maravilha. Esse palco que a Roberta menciona é o palco do Seminário da Suinocultura de Mato Grosso, né? Aconteceu agora no mês de dezembro em Cuiabá e obviamente não perderia a oportunidade de ouvi-la, né? Fazer o convite para que ela dividisse também um pouco desse conhecimento com o nosso público. Mas, Roberta, para começar aqui, a tradição do podcast é justamente tentar entender um pouquinho da tua história, conhecer quem é a Roberta Leite, para que as pessoas aqui, nosso público é formado por pessoas que são do campo e também pessoas que não são do campo, né? A gente tem essa miscigenação, isso é muito bacana para a gente estender um pouco mais a mensagem do agro e a realidade do nosso setor, mas eu queria conhecer um pouquinho mais da Roberta Leite, né? Onde você nasceu, como que desenha a sua trajetória? Perfeito, perfeito. A gente sabe que para conectar a gente tem que contar histórias, né? Então, todo mundo adora falar sobre si mesmo, mas de maneira bem objetiva e trazendo alguns pontos importantes. Eu sou mineira, né? Pelo próprio sotaque aqui já me entrega. De onde? Sou de Montes Claros, norte de Minas, e sou veterinária de formação e fiz veterinária em Viçosa, meu mestrado em sanidade animal, sempre voltado à suinocultura, né? Minas é um estado que tem uma produção de suínos importante, né, no Brasil, a gente está falando de uma representatividade muito boa. E depois do mestrado, eu tinha um grande sonho de, claro, admiro muito a carreira acadêmica, mas eu queria tentar esse mercado fora, entender, porque o Brasil hoje é o quarto maior produtor e exportador de carne suína e os Estados Unidos sempre estava à frente, né, do Brasil nesse aspecto. E eu, sempre muito incomodada com a zona de conforto, falei, vou para os Estados Unidos, preciso entender nos Estados Unidos o que é que ele tem esse mercado mais competitivo do que o brasileiro, naquela época, em 2016 isso. Fui para os Estados Unidos, fui ser gerente de granja lá, já tinha mestrado, eu fiz um caminho inverso do cotidiano, do normal, que é seguir a carreira acadêmica desenhada. Depois de me especializar, fui fazer a parte operacional das granjas mesmo. Então, fui para uma granja de 3.000 matrizes, que era uma UPD, né? A gente entregava os leitões nessa granja, era uma granja em Illinois, e a gente entregava para Iowa e para outros estados também. Era gerente de granja. E nesse momento da minha vida, eu gerenciei uma equipe de 15 pessoas. Depois eu entro mais em detalhes dessa história, mas foi um desafio imenso, muito mais do que a veterinária em si, porque eu era muito boa tecnicamente. Eu sempre fui muito estudiosa e tinha um domínio técnico sobre suinocultura. Porém, eu estava nos Estados Unidos, um novo país, uma equipe formada por homens, eu era a única mulher. Além disso, eu era muito nova, né, latino-americana, outra cultura. Eu tinha muita dificuldade de me posicionar e explicar tecnicamente bem. Eu não gerava credibilidade. Eu não tinha uma comunicação estratégica. Tecnicamente, eu era muito boa, mas as pessoas não compravam a minha ideia. E quem não conhece um professor, é padrão que é assim, né? Nossa, fulano sabe tanto
porém ele não sabe passar o conhecimento, né? Todo mundo, aposto que está escutando a gente aqui, lembrou de alguém, de alguém, né? Que é bom, mas não sabe explicar muito como tudo que sabe sobre aquele tema técnico específico. Então, fiquei nos Estados Unidos 1 ano e meio, né? Voltei, foi a virada de chave na minha vida de comunicação, foi aí. Volto para o Brasil, contratada em uma empresa em Florianópolis, que já era uma empresa de software do agronegócio. A gente fazia as análises da produtividade das granjas. Tinha uma oportunidade muito boa de, a partir daí... Você voltou porque encerrou o teu período lá ou você voltou por conta dessa contratação? Os dois, tá? Concomitante ali. Concomitante. Foi uma difícil escolha, mas eu ponderei e coloquei na balança que valeria a pena. Não tanto financeiramente, mas valeria a pena porque a parte processual, operacional, para mim, já estava entendida. As minhas respostas ali do como funciona os Estados Unidos, etc., já estava compreendida. E ia voltar agora para o Brasil com essa bagagem toda que me diferenciou muito como profissional, né? Era um diferencial além do inglês, do espanhol, era dessa bagagem técnica. Voltei pro Brasil, fiquei nessa empresa 1 ano e meio, quando a 333, que é a empresa que hoje eu tô à frente, né, que agora ninguém mais vai esquecer, 333, 3 meses, 3 semanas e 3 dias, é a gestação da fêmea suína, é uma empresa espanhola, e eles queriam abrir uma sede, uma filial no Brasil. Uma empresa que já tem 25 anos, formada por veterinários espanhóis e tem filiais em países produtivos onde tem suinocultura. Então tem 333 no Vietnã, tem 333 na Colômbia, tem 333 no México. Eles queriam abrir Brasil, porque o Brasil é uma potência no mundo todo. Falando sobre a vida, né, a gente não tem esse controle, fui convidada. Perfil, comunicação, sempre falei, comecei a focar nisso e comecei a falar muito bem, tinha esse conhecimento de mercado, já tinha uma entrada muito boa no mercado brasileiro, e eles me convidaram para abrir a filial da empresa aqui. E deu certo. E aí, 2019 para 20, a gente abriu a 363 no Brasil, que hoje é essa empresa aqui que, imagina, em 2019 a gente iniciou ela como uma filial, era eu e meu sócio, hoje somos 8 pessoas, né, 8 veterinários, alguns zootecnistas, todo mundo técnico em suinocultura, focado em comunicação e marketing para a suinocultura, desenvolvendo a educação no setor. Maravilha. Tem alguns pontos que eu vou perguntar pausadamente para você sobre essa tua experiência até onde você contou, mas antes eu queria entender, você vem de família de origem no campo, não? Não venho. Engraçado, e quando eu iniciei a faculdade era pelo meu amor pelos animais, pet. Só que eu sempre tive uma visão estratégica. Talvez esses sejam uma das minhas principais características, e aí, sabe? numa região, num estado que respira suinocultura também, você encontrou ali um filão. E vendo o espaço que o Brasil tinha de crescimento, de prosperidade, de financeiro. Você se formou em que ano mesmo? Eu formei em 2013, 2013, no momento, inclusive, que logo adiante a gente teria o problema da China, né, com a redução do plantel e aí a expansão da nossa suinocultura, no caso da exportação, né? Exato. Coincidiu com esse momento, estrategicamente você optou pelo caminho adequado. Tua primeira imagem de campo, você no campo, você numa granja, qual foi o que vem na tua cabeça? O que você lembra? Como é que foi esse momento? Olha, me vem assim que você me perguntou, meu primeiro estágio, meu primeiro período, na faculdade mesmo, claro, minha família sempre teve nesse sítio, mas assim, nada de criação, de produção, era mais tranquila ali, caseira, né? Essa questão de já trabalhando a campo, foi no primeiro estágio, que eu já comecei com suinocultura em 2009, meu primeiro estágio, realmente, para entender o processo. Eu sempre entendi que para eu ser boa e ser referência, eu tenho que entender a base bem como ela funciona. Foi muito diferente a prática do que você via na universidade? Nesse momento, início como estágio? Olha, patrona, sinceramente, me ajudou muito, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive que correlacionar as coisas para elas fazerem sentido. Então, quando o professor fazia uma coisa, ou falava, explicava, e eu já estava vivendo aquilo no campo, agora tem sentido isso aí. Sabe, eu sempre tentei me correlacionar e me colocar na vivência daquilo ali que fosse discutido, apresentado, entendido. Eu absorvia mais fácil assim, do que só na teoria, sabe? E aí isso, claro, fica como uma dica para quem está ouvindo, e é um processo de aprendizado muito mais intenso, né? Quando você faz essa correlação, ou principalmente quando você tem a oportunidade de estar confrontando ou confirmando aquela informação no dia a dia, na prática, né? E perfeito, e de graça, tá? A gente não ganhava nada, nem R$1, pelo contrário, pagava para poder fazer esse estágio, porque tinha que pagar ônibus, né, para poder ir lá ficar nas granjas, virava a madrugada adentro nessas granjas, fazendo os partos das porcas, entendendo o procedimento disso, mas assim, faria tudo de novo. A gente tá falando de 15 anos atrás, aproximadamente, arredondando aqui. Ainda tem gente que faz estágio de graça hoje? Tá falando... Sinceramente, acredito que sim, tá? Acredito que sim na faculdade quando é obrigatório, aquelas horas, estágio obrigatório, faz parte da grade curricular, né? Exatamente. Mas
pela vontade de aprender? Pela vontade de aprender, acredito que não. Essa pergunta ele faz porque logo adiante vai fazer sentido com o que a gente vai conversar mais à frente. Perfeito. Aproveitando o teu período nos Estados Unidos, ali você citou que tinha essa dificuldade de comunicação, né? Então você liderava uma granja ali, né? Era responsável e não se fazia entender com muita clareza. Como que você conseguiu driblar isso, já que você identificou que havia esse problema, esse gap na tua maneira de conduzir? Como que você foi trabalhando isso? Muito boa a sua pergunta. Ela, inclusive, me faz refletir, porque a gente acredita... Só que é o idioma. Meu inglês não é fluente, logo eles não me entendem porque meu inglês não é fluente. E eu lembro que eu trabalhava com um japonês, ele trabalhava comigo na gestação, e a gente tinha uma comunicação muito boa. E o inglês dele era muito meia boca, igual o meu. E a gente tinha uma comunicação super, super assertiva, que se encaixava, porque a gente conseguia comunicar, tanto com gesto, como com olhar, como com desenho, como com mímica, e funcionava bem. A gente sabia quando o não, a cabeça, balançar a cabeça com uma negativa, ou então uma comunicação não verbal, às vezes ela é muito mais eficaz do que a propriamente dita, né? Eu consigo maquiar muito bem as minhas palavras. A comunicação não verbal, não. Então, quando tenho essa bagagem técnica muito boa, mas vejo que a minha equipe, que eu lidero, não compra as minhas ideias, não tem credibilidade, e eu passava detalhadamente os protocolos, eles não eram cumpridos, eu falava, gente, não é idioma, não é idioma. Porque se eu desenhar isso aqui, eles iriam entender. É porque realmente eu não estou conseguindo comunicar. E talvez por eu falar muito rápido, ou porque eu era muito prolixa, ou porque eu não conseguia ter clareza. Como eu vim de uma bagagem acadêmica, eu achava que eu tinha que falar bonito, jargão, tecnicamente, palavras difíceis. E não, isso não conecta. Isso não estabelece rapport, as pessoas não entendem, as pessoas ficam tipo, ai que saco. Sabe? E aí o que acontece? A gente bloqueia, é como se a gente colocasse um tampão. Imediatamente. Imediatamente, não escuta nada do que a pessoa está falando. O que eu pensava? Nesse momento começou um exame de autoconsciência. Eu falava, eu focava nisso. Se eu quero ser entendida, a cada frase, a cada regra, a cada fala minha, eu vou pensar, eu tô sendo clara? Eu tô sendo objetiva? Eu tô sendo simples? Se eu tô sendo simples, eles estão me entendendo. Não. Eu tive dúvida. Se eu tive dúvida, eu já repetia. Se eu tive dúvida, eu falava, Antônio, você entendeu o que eu tô falando? Tem sentido? Tem como a gente aplicar isso no dia a dia? O que você acha? Sabe? Então eu comecei a estudar muito sobre isso, vídeos no YouTube, lendo livros de comunicação, sabe? Assim, de uma maneira amadora eu comecei a estudar. Mas que foi efetivo. Foi efetivo. E aí você traz um outro insight que eu acho legal, que é justamente isso, né? Você identificou, claro, levou-se um tempo, você fez a comparação com esse colega japonês, né? Que tinha o mesmo problema de idioma, mas conseguia ser mais assertivo, vocês formavam uma dupla mais eficaz. E aí você busca as ferramentas que estão disponíveis, né? Num país diferente de origem, é internet, é rede social, é estudar, é YouTube. Quando você busca e sabe o que você está procurando, você acha, né? Isso daí, colocar em prática, realmente é um caminho. Mais um insight aqui que você traz para quem está nos ouvindo aí, tenta resolver os problemas. Além do plantio e da colheita, existe um momento crucial para os produtores. É a temporada de campanhas de vendas da Agrosol Sementes. Estamos no período ideal para adquirir sementes de alta qualidade, com condições especiais e assegurar as melhores variedades para a próxima safra. Na Black November da Agrosol, o produtor pode garantir sementes de soja para a safra 25-26 com vantagens únicas, incluindo o pagamento até o dia 20 de dezembro. Já quem participa da campanha Saia na Frente com a Agrosol encontra excelentes condições de negociação e ainda tem a facilidade de realizar o pagamento apenas no próximo ano. São sementes de qualidade comprovada que proporcionam produtividade e rentabilidade ao seu negócio. Outra vantagem é a flexibilidade nas escolhas. O produtor que fechar a compra em dezembro pode definir, até abril de 2025, quais as cultivares que deseja plantar, de acordo com a disponibilidade de estoque da empresa. Então, não perca as oportunidades. Entre em contato com o representante de vendas da Agrosol ou ligue para o número 66 2123 5201 e saiba mais sobre as campanhas. Bom, passado esse período, você identificou e começa a vir trabalhar no Brasil com a 333. E aí você falou, né, focada em comunicação, em marketing também, especificamente ou especialmente para a suinocultura. Me fala um pouquinho desse trabalho. Perfeito. E aí, pegando o link da sua primeira fala, quando a gente fala que a gente foca muito no agro, na comunicação para fora da porteira, a 363 é um portal de notícias, ela nasce em 98, antes do Google, como um portal de notícias sobre suinocultura do mundo. Preço, sanidade, nutrição, preço do milho, preço da soja, isso diariamente. Os veterinários começam a ver que não tinha um lugar, uma plataforma que tinha conteúdo técnico de suinocultura, de ficar buscando cada um livro, na Barça, no que fosse. Então eles montam essa plataforma e começam a alimentar com as notícias
do que eles viam na granja, tirava foto de um animal no necrópole, você colocava lá. Isso foi crescendo. Isso foi crescendo. E à medida que isso foi tomando corpo, e como é que a roda gira no negócio? Publicidade, o laboratório, vamos fazer um manual de necrópsia, explicar sobre isso. Vocês querem patrocinar e tá aqui? Porque as pessoas estão visitando o meu site para poder ver sobre isso. E começa-se uma plataforma de conteúdo. Primeira linha da 363. Ela é uma plataforma de conteúdo até hoje, 26 anos. Quando a gente vem para o Brasil, a diferença de 25 anos agora para vir para 2019 já é um outro mercado. É um outro mercado muito mais maduro, inclusive, de consumo de conteúdo. Só que a gente teve, querendo ou não, entre aspas, uma sorte de ter o quê? Estourar a pandemia. Quando vem a pandemia, todo mundo fica dentro de casa, tem que consumir conteúdo, rede social, webinar, lives, e a gente já nasceu uma plataforma digital. Então, quando vem todo esse movimento da BCS, a BPA, as associações de produtores, Roberta, vocês já estão no digital, como é que faz um webinar, como é que faz um live? A gente começou a fazer essa série de eventos todos usando a nossa tecnologia. A nossa tecnologia, os nossos insights, o nosso know-how de como comunicar. Como o setor poderia continuar comunicando ali, já que não podia, está todo mundo enclausurado. Isso consolidou muito a empresa de uma maneira muito rápida. Como empresas assim, de veterinários, somos técnicos, então a gente consegue aprofundar mais a parte técnica. Trazer o a mais ali. E exatamente, vamos especializar o quê? Em comunicação. Tanto que a minha equipe hoje, ela se comunica muito bem. Sabe? Todos eles são comunicadores. Cada um com sua habilidade, seu desafio, mas eles focam muito nisso, nessa parte da comunicação. De novo, para não cair naquele de eu sei muito bem tecnicamente, mas não consigo te passar. Uma das linhas da 363, além dessa parte da publicidade, são os eventos. Então, esses eventos que a gente faz para o setor, tanto regionais, como a gente faz o nacional de Florianópolis, que a gente reúne os principais produtores, os principais agroindústrias, cooperativos, trazendo sempre os principais desafios da granja. Então, assim, e das empresas, e mão de obra, e comunicação, tudo isso. Vamos para outro ponto. Fecha, ponto final. Começa outro parágrafo. Além de publicidade, além dessa parte toda dos eventos, além dos treinamentos de educação, surgem-se os desafios, essas dores das granjas de treinamento. E aí? Porque se eu contrato, às vezes, alguém que é fora do setor, ele não está entendendo a dor do que eu passo aqui. Sabe? Tinha muito espaço para isso, sempre teve. Então, daí surgem também esses treinamentos que a gente faz, tanto nas granjas, como para as cooperativas, focado, seja na mão de obra, seja na comunicação das granjas. Insanidade. Vai ser a Roberta? Vai ser a minha equipe? Não, muitas vezes a gente contrata pessoas que sabem muito mais do que a gente naquele determinado tema, e aí fecha uma academia, né? Então uma linha de negócio muito forte nossa é a metodologia de ensino. Vamos partir agora para essa dor nas granjas da comunicação, que foi o que chamou a atenção hoje na tua apresentação, né? No dia que nós estamos gravando aqui. E aí a gente fez o link, né, da comunicação externa, a dificuldade, mas a edificação interna, quantas falhas existem? Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse tema, né? Porque você trouxe vários insights, vários pontos de observação, de melhorias, e aqui vamos tentar trazer o que for possível aqui para o nosso público. Perfeito. A comunicação nas granjas é clara, pelo que você conhece dessa história? Tem de tudo, tá? Tem de tudo. Tem clara, tem que não é clara, tem que funciona muito bem, tem granjas exemplares que eu já visitei, tem outras que é um show de horrores. Mas assim, o que a gente poderia trazer aqui de importante? Porque eu também não vou ficar levantando problema, né, Pato? Não vou ficar aqui trazendo problema, não. Quero solução. Pontos que eu vejo de muita debilidade. Prolixidade, né, entre as equipes. Então, as pessoas são muito prolixas, muitas vezes por questão de inseguranças, muitas vezes por questões de eu quero me reafirmar, eu quero explicar com detalhes tudo isso aqui, explicar um manejo, explicar um protocolo de vacina. Só que depois da pandemia, nós não somos mais os mesmos. A gente não tem mais tanta paciência para escutar. A gente não absorve mais as coisas com tanta rapidez. Hoje a gente está cansado muito rápido. A gente está ansioso. Qualquer coisa já olha o meu relógio, a notificação chegou. Então a gente precisa adaptar essa comunicação. Essa comunicação ela tem que ser mais rápida, ela tem que ser mais objetiva, ela tem que ser mais clara, ela tem que ser mais simples. Senão ela não faz sentido para mim. Antes não. Antes eu esperava a sua palestra 1 ano para assistir ela. Então você poderia ficar 2 horas ali falando que eu ia ficar te escutando. Só que hoje eu posso ver o tempo inteiro você, seja nas suas redes sociais, seja em algum evento seu que eu já fui, eu tenho a gravação. Hoje quase nada mais é novidade. É difícil, né, inovar nesse aspecto. Então, se é difícil inovar, como é que a gente vai manter a mesma comunicação que a gente tinha de 10 anos atrás, sabendo que tá todo mundo muito mais acelerado, tá todo mundo muito mais ansioso, todo mundo mais, como é que eu posso te dizer? Imediatista. Imediatista, e a gente não presta mais atenção, sabe? Independente de quem é.
Os 20 segundos, eu preciso captar sua atenção. Senão não adianta eu falar o que for que você não vai prestar atenção. Então eu focaria que o grande problema é a prolixidade, com a falta de clareza e a falta da comunicação simples. Os 3 pontos principais e que a gente tem que focar para trabalhar. E aí, quando há essa prolixidade ou quando há esse ruído, né, na comunicação, até exemplifiquei durante a tua apresentação, ao final dela, que na comunicação, né, no jornalismo, existe ali, banco de faculdade, né? A mensagem, né, o emissor, o receptor, e quando você tem ruído, você desconecta, né? A mensagem muitas vezes não chega. E aqui a prolixidade, ela age como um grande ruído também, entre outros ruídos, né? Isso vai provocar o quê, por exemplo, nas granjas? Pensa, me pergunta uma coisa. É muito fácil, eu posso ficar 10 minutos te respondendo aqui, sendo que eu sei que você vai prestar atenção nos primeiros 30 segundos. É fácil, você tá entendendo? Então, assim, às vezes a gente fala, nossa, fulano sabe falar 1 hora sobre aquele assunto. Quem tem paciência para ouvir? Quem tem paciência para escutar? É muito mais sobre você do que sobre o ouvinte, né? Sobre seu ego. Então, assim, outra coisa, é muito mais difícil você falar de um assunto durante 5 minutos do que falar durante 1 hora. Durante 5 minutos você precisa ser objetivo, objetividade inteligente, porque você não pode ser superficial. A gente acha que seu objetivo é ser superficial. Não. O grande desafio é ser objetivo e profundo, conseguir gerar valor em poucas palavras, para eu prender a sua atenção. Então, nesses primeiros 30 segundos, eu tenho que te entregar alguma coisa importante para poder prender a sua atenção. Por isso que esses vídeos que viralizam, que as pessoas ficam, né, milhões de visualizações, o que for, prendem muito a atenção no começo, né, que é o começo, o momento ali. Passa os 10 segundos, já não prestou mais atenção, eu já rolo o meu feed. Na vida a gente faz isso também. Já não prestei atenção naquela reunião, por mais que você tenha 10 minutos comigo, eu já não presto mais atenção. Porque a minha atenção, ela é alta, ela é baixa. Ela é alta, ela é baixa. Ela é tipo uma onda do mar. Vamos pensar num gráfico de ondinhas. Quando eu tô aqui, você tem que elevar a minha atenção para você prestar atenção no que eu tô falando. Porque senão, imagina só, minha atenção aqui é baixa, eu tô distraída. Você tem que falar, Roberta, vamos lá. E me trazer pra conversa, falando meu nome, me fazendo perguntas, entendeu? Quebrando o meu monólogo. A gente tem que evitar esses monólogos. Faz sentido o que eu tô falando? Com certeza. E aí eu te trago, te pergunto, você responde e você já conecta de novo. Se você estava pensando lá nos seus filhos, você já volta. Porque é normal o cérebro devagar. Eu tô aqui falando com vocês, eu penso lá no hotel, eu volto numa viagem, no meu marido. Opa! Quando você fala seu nome, você traz de volta. Você tá entendendo? Então, assim, é fácil falar 10 minutos, porém você não vai prestar atenção. Então, uma dica que eu quero compartilhar com todo mundo que está escutando a gente. Já começa com o assunto principal, sem rodeios demais de introdução. Então, pessoal, eu tô vendo aqui que, né, me falaram essa semana, quando você vê 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, você passou e a pessoa não falou nada ainda. Então, gente, bom dia. Ó, estamos aqui na reunião, isso vai para reunião patrônica, tanto online como presencial, né? A gente já estamos aqui, o assunto de hoje principal é manejo. A gente está com produtividade muito baixa comparado ao mês passado. Vamos focar o que aconteceu aqui. Quais são os principais problemas? O que você acha? Fulano, e você? E você? Trazer essas pessoas para participarem também. Você já sabe, você já tem na sua cabeça quais são os 3 problemas principais. Mas traz as pessoas, elas já participam, elas sentem que elas estão contribuindo com alguma coisa. Você já preparou a reunião na sua cabeça, você já sabe quais são os 3 pontos principais. Quando elas falarem, você fala, beleza. E aí você puxa a língua, fala mais um pouquinho, fala os seus exemplos, fala o que você pensou que pode ser estratégico, e aí encerrou. Tudo isso assim, 5 minutos, 6 minutos, você tá entendendo? Claro, algum assunto mais específico, beleza, vamos delongar. Faz parte, mas não delongar tudo. Porque senão a gente vai ficar chovendo no molhado. Quais elementos, Roberta, para quem está falando, para quem vai, o gestor ali que vai, por exemplo, numa reunião, ser a voz principal e vai fazer essas interlocuções, como você destacou aqui, exemplificou, que elementos visuais ele deve evitar para manter uma conexão e quais elementos visuais ele deve notar da plateia, do público, dos colaboradores, de que a comunicação não está sendo tão clara? A comunicação ela é assim, a gente sai de casa para uma reunião e pensa, eu vou falar isso, isso e isso. Eu vou desenhar esse gráfico aqui. Pode ser que quando você chega e começa a explicar, você vê que seu público ali, público que eu falo pode ser uma pessoa, 2, 3, não está conectado. As pessoas estão distraídas, estão pensando em outra coisa. Você tem que quebrar essa mesmice, esse mesmo tom de voz. Se eu falar sempre no mesmo tom de voz, eu não mudar minha expressão facial, você vai ficar, ai. Não, vamos mudar a expressão facial, vamos ter energia. Primeiro, pessoas, energia. Se eu quero ser convincente, eu tenho que ter energia, tem que ser vitamínico. Eu tenho conteúdo, vamos trazer com energia isso que eu tenho que falar nesse recado se eu quero ser escutada. Porque tá todo mundo cansado, todo mundo estressado, todo mundo na correria. Você tem que quebrar esse padrão. Então vamos lá, você traz a energia e você começa com o que você imaginou. Ó, vou explicar de uma maneira teórica aqui só na minha fala. Se eu tô vendo que os meus funcionários já estão desviando o olhar, já não estão prestando atenção, papel e caneta. As pessoas se conectam muito quando você pega e começa a desenhar.
Quer testar a atenção? Gente, ó, o manejo não tá funcionando. Por quê? Pega um papel, desenha uma carinha, fingindo que é um leitão. Isso aqui, ó, quando chega isso aqui, faz um X. Pega o leitão, faz um X em cima do leitão pra mostrar que não tá funcionando. Ah, que coisa mais básica, super básica, é o simples que funciona. Mas por quê? Você quebra. Eu tô usando da comunicação verbal, agora já vou pra comunicação escrita. Se o seu nível de atenção tava baixo, logo ele se eleva. Porque eu já quebrei o padrão. Eu já te estimulei. Estamos viciados em quê? Em dopamina. Logo eu tô te estimulando a prestar atenção em mim de novo. Eu mudo meu tom de voz. Eu falo mais baixo quando não precisa. Mas se isso é muito importante, eu já falo com uma entonação muito mais forte. Você tem que entender. Ah, tranquilo. Essa parte é mais tranquila, eu posso diminuir minha energia, diminuir meu tom de voz. Agora, se eu preciso que isso aqui você entenda. Opa, eu falo seu nome. Patrônio, você tá entendendo o que eu tô falando? A gente tem que estar muito alinhado nisso aqui. Faz sentido? Eu te pergunto. Olha o tanto de estratégia que eu tô te dando aqui. Seu nome, as perguntas, eu tô desenhando pra quebrar a objeção da mesmice da teoria. Ao mesmo tempo, eu estimulo sua dopamina. Então você tá lá embaixo, olhando seu relógio, que tem notificação do seu e-mail. Eu te trago de volta pra conversa. Porque eu preciso que você entendeu isso aqui. Beleza. Já deu 5 minutos? Você fala, exame de consciência. Opa, tá monólogo. Eu tô falando aqui, que eu tô te explicando, já tô de olho se minha resposta não tá demorando demais. Tá demorando muito, porque já não vai prestar atenção. Opa, então peraí, já tem que caminhar pro final. O que eu vou fazer? Fechamento. Gente, tem sentido o que nós discutimos aqui? Tá, o que vocês estão levando pra casa? Um ponto principal disso aqui. Que a gente não pode aplicar um medicamento e não lançar isso no sistema. Todo mundo que tá na granja tem que saber que esse medicamento foi aplicado. Beleza. Todo mundo concorda? Concordo. Fechou. Ponto final. Plano de ação. A partir de agora, toda segunda-feira, tem que passar na granja e ver o inventário e ver se tudo foi lançado. Você tá entendendo? A gente fecha, a gente começa a história, desenvolve e fecha com plano de ação. Ponto. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo tá muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Muito bem, você trouxe ali a importância da simplicidade, inclusive nessa resposta agora. E um dos pontos que você destacou na tua apresentação é justamente a necessidade, eu concordo muito com isso, de que o óbvio também seja dito. Imagina, você me perguntou, a primeira pergunta onde eu nasci, lá em Montes Claros, norte de Minas, Minas Gerais. Onde é que você nasceu? Campo Grande, Mato Campo Grosso. Grande. Quantos 1000 quilômetros a gente não tá um do outro? Quantas diferenças culturais a gente tem? O que é muito óbvio pra mim, com certeza você às vezes nem escutou falar. O óbvio pra mim é só óbvio pra mim, com as minhas crenças, a minha criação, a maneira como minha mãe passou essa informação pra mim, a maneira como meu pai... Imagina pra você, se eu espero do meu coração que você já saiba, nada vai dar certo. Nem profissionalmente, nem pessoalmente. E eu levo isso muito no meu casamento também. Eu falo, eu tô com meu marido há 7 anos, eu penso, gente, não é óbvio pra ele. São gêneros diferentes. Ele é homem e eu sou mulher. É claro que pra ele não é óbvio isso que é pra mim. É óbvio que ele tem que virar pra mim e falar, não é. Então é sempre partido. Não é óbvio pra ele. Então deixa eu deixar claro. Ai, Roberta, que besteira. Pode ser que sim, mas pode ser que não em 90% das vezes. Então deixar claro, gente, aplicou o medicamento no leitão que tava tossindo, vocês têm que lançar na ficha. Porque quem vai pegar plantão à noite tem que chegar e ver que o leitão já foi medicado. Porque senão você vai lá e vai aplicar de novo. Isso é óbvio? É óbvio. Qualquer criança de quantos anos seu filhinho mais novo tem? 4. 4. É óbvio. Até para uma criança de 4 anos, que tem que avisar se tomou remédio ou não? É. Só que numa granja que a gente sabe que é Deus nos acuda, vamos explicar, gente. Ao medicar, escrever. Animal medicado. Ponto. Fechou. Você tá entendendo? E para não ter erro, não ter dúvida, não dar chance para azar. Perfeito. Aqui eu vou só explicar para quem está nos ouvindo
O óbvio precisa ser dito, então Isso. vamos lá. É óbvio que o que a Roberta está falando aqui vale obviamente, para as granjas, que foi o foco da apresentação dela, mas para qualquer relação humana, em especial aí para quem lidera equipes em quaisquer áreas, né? E aí, o número de pessoas na equipe, o número de colaboradores de equipe, muda a estratégia com que você deve se comunicar ou não? Ótima pergunta. Eu tento... Hoje a minha equipe é relativamente pequena, né? Eu comentei com você 8 pessoas, apesar que eu trabalho diretamente com outras 30. Imagina que todas essas 38, eu tô falando de 15 países. Você tá entendendo? Vamos colocar aí, assim, a diferença cultural. Isso é até bom. Eu fui submetida a tanta prova de fogo de conviver com gente tão diferente de mim o tempo inteiro, que eu tive que desenvolver essa comunicação óbvia, simples, clara, sabe? Então, esse ponto é muito importante. Até comentei hoje mais cedo, eu acredito que reuniões mais efetivas com menos pessoas, elas funcionam melhor. Então, aquelas reuniões que a gente usa Google Meet, Teams, com 30, 40 pessoas, não faz muito sentido. Assim como e-mail, né? A gente poderia fazer um outro podcast para falar de comunicação escrita, mas como e-mail a gente coloca 30 pessoas em cópia no e-mail, não tem sentido, né? É muito por esse ponto aí também, de bom senso. Mas acredito que sim. Se é feedback, se são conversas mais específicas, se são conversas mais duras, 1 a 1. Conversas mais tranquilas, vamos colocar uma média aí, só um alinhamento, a gente pode aumentar esse número. Se é alinhamento de setor, o setor todo, 5, 6 pessoas, beleza. Se é um alinhamento estratégico corporativo, aí 10, 20, 30 pessoas. Mas não tem o porquê a gente ficar discutindo coisas que interessam a nós dois, 3 ou 4 pessoas, com 20, 30. Todo mundo tem seu tempo, suas coisas para fazer. E aí ninguém vai absorver nada, vai pensar assim, você não me importa, deixa eu continuar aqui respondendo meus e-mails. Sabe? Então, eu acredito que essa parte progressiva de quantidade de pessoas, a gente tem que fazer outra pergunta. Quem é indispensável de estar nessa reunião? Sabe? E não convidar todo mundo para educação, porque não é casamento de ninguém, né? Muito bom. Agora, Roberta, você falou da questão do gestual, né, das expressões. O olho no olho faz a diferença? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu dou muitas mentorias, né? O pessoal, tanto corporativo, como para às vezes até CLT, em todos os aspectos também PJ, pessoas que querem melhorar a sua comunicação. E um mentorado meu que eu nunca esqueço, a gestora dele pagou essa mentoria pra ele porque ela tinha essa queixa, que ele não olhava no olho quando ele falava. E ela não via confiança, não conseguia gerar confiança nesse aspecto. O que aconteceu? Quando eu comecei com ele, obviamente, eu não fui direto ao assunto, mas fui tentando entender o porquê. Ele falou, Roberta, inclusive, ele estava com a caneta na mão e falou assim, eu tenho dificuldade em olhar no olho, porque eu acredito que todas as vezes que as professoras me faziam perguntas na escola, se eu não olhasse pra elas, não ia ser diretamente pra mim. Ia ser para outra pessoa, na sala de aula. Então, logo eu entendo que se eu tirar o olho, a pessoa não vai estar falando comigo especificamente. Tá entendendo? Então, nas reuniões, ele fugia com o olhar para poder o quê? Opa, isso aí não me pertence, isso aí não é para mim. Para fugir da responsabilidade daquele aspecto. E também, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa tímida. Olhar no olho era um desafio difícil para ele. Ele foi bloqueado na infância e olhar no olho era um desafio. Quando eu explico para ele que acontece que, se você quer crescer, Quero. Você quer um cargo de liderança? Quero. Você vai ter que aprender a olhar no olho para gerar credibilidade e confiança. Mas a pessoa pode ficar até um pouco sem graça, um pouco tímida, porque eu vou encarar. Opa, 880. A gente tá falando em encarar ninguém. A gente tá falando em olhar no olho. Pode desviar o olhar? Pode, mas retornar o olhar. Igual a gente tá conversando aqui agora, nós dois, a gente tá olhando um no olho do outro, porque a gente tá o quê? Estabelecendo a relação de confiança, né? Se você me perguntar e eu ficar olhando pro teto, olhando o que tá acontecendo? Roberto tá mentindo. Ou então ela não sabe o que ela tá falando, ela não domina esse assunto. Então essa comunicação não verbal de olhar no olho, eu tô gerando muito mais credibilidade do que o que eu estou falando. Perfeito, muito bom. O pessoal que tá nos ouvindo aí, eventualmente parece um barulho ou outro aqui, porque a gente tá no meio da desmontagem do palco aqui. Vamos caminhando pra reta final aqui. Tem um ponto muito importante que você trouxe, que inclusive gerou um bom ponto não foi de discussão, mas de perguntas aqui, né? E foi por isso que eu te perguntei se ainda existiam hoje pessoas que fariam estágio ou que fazem estágio gratuitamente que não esteja na grade curricular, né? Pela simples possibilidade de aprender. É o conflito de gerações dentro do mesmo ambiente, né? Você exemplificou conflito, não, a coexistência de várias gerações Perfeito. Diferentes no mesmo ambiente, né? Como lidar com isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, que quando você traz, né, visualmente num telão com cada uma das gerações, cada uma das características dessas gerações, né? Isso fica muito claro, muito mais fácil de entender o porquê que o comportamento de uma difere de outra, né? E como é difícil muitas vezes lidar com isso. Fala um pouquinho sobre esse tema e quais estratégias são possíveis para que a gente possa estabelecer uma comunicação assertiva, mesmo tendo uma pluralidade de idades, de gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho. Perfeito. É um problema que
não é meu nem seu, a gente sabe que isso é um problema nacional, mundial, né? Diga-se de passagem. A gente tem 4 gerações juntas trabalhando em conjunto, Baby Boomer, X, Y, Z, e agora até Alpha, né? Que a gente colocar a partir dos anos 2010, 8, 10 já vai ter, né? Um pessoal, se eu não me engano é 2008 especificamente, a geração Alpha. Sei que o pessoal já está iniciando no mercado de trabalho. E já tem cargos aí, seus 18, 19 anos. O ponto é o seguinte, quando você tem um Baby Boomer, que nasceu aí nos anos 50, é muito diferente de uma geração Z. Não precisa ser redundante explicar isso. Só que a gente tem Baby Boomer, a gente não pula pra Z, a gente tem X e Y. E as gerações, elas foram mudando suas características de pensar, de agir, de sentir, de maneira gradual. O maior conflito vai ser quando você tem uma geração Baby Boomer liderando uma Z. Ou uma Z que precisa liderar Baby Boomer. Existe, né? Existem grandes talentos que liberam pessoas muito mais velhas que eles. O que é estratégico nesse momento? Se a gente conseguir, não precisa ser Baby Boomer liderar Z, mas um X liderar um Z, um Y liderar um Z. E aí esse X e esse Y responderem para o Baby Boomer. Se puder estratificar isso em camada, vai facilitar as diferenças. Porque um Baby Boomer vai comunicar melhor com o X que comunica melhor com o Z. Lembrando que entre as características, uma delas é justamente a capacidade ou a disponibilidade de atenção para o tempo de conversa, para o tempo de informação, e isso tudo faz muito sentido quando a gente faz essa análise cronológica. Exato. O que me preocupa ao mesmo tempo, e eu adoro estar preocupada, porque isso me impulsiona, e tomara que quem nos ouve também, vão acender a lanterninha amarela. A gente sabe que o Z, a geração Z, eles estão ali nascendo nos anos 95, 96, eles estão muito mais práticos, muito mais objetivos, muito mais dopaminados. Porém, o Baby Boomer também, que era muito mais prolixo, porque claro que vai ter Z que é prolixo também. E vai ter Baby Boomer que era objetivo. Não dá pra gente generalizar, por geração específica, né? Mas, no geral, um Baby Boomer ele é mais prolixo, ele é mais calmo, ele explica com mais detalhes. Um Z, não. O Z é pra ontem, imediatismo, eu quero saber o começo, meio e fim. Como a gente até comentou, essa geração Z vê filme no Netflix no 2.0. Então, se eu estou vendo e consumindo no 2.0 um vídeo, por que eu vou consumir um conteúdo na vida real no 1.0? Entendeu? Então, eu vejo muita falta de paciência até com quem fala muito devagar. Olha que loucura, a gente quer quase acelerar na vida real a fala das pessoas, né? Só que não é possível, espero que não seja, então a gente vai ter que adaptar. Falou em falando rápido, você fala rápido desde sempre? Você comentou nos bastidores aqui que era uma característica sua? Falo rápido, já foi um grande desafio pra mim, principalmente por ter que falar outro idioma. Tem um sotaque mineiro muito forte, então também é eu sempre penso, eu preciso melhorar isso, mas eu não preciso resolver tudo sozinha. Então até nas minhas apresentações, e olha que eu já viajei esse mundo inteiro dando palestra, eu tenho alguém de confiança, que eu olho, eu não tenho problema nenhum em compartilhar isso com vocês, mas eu não preciso inventar a roda, eu olho para a pessoa de confiança, eu já combino com ela antes da minha apresentação e falo. Se eu estiver falando muito rápido, só mostra com a mão direita, assim, que eu vou desacelerar. Porque eu sou muito enérgica, cormatona, eu sou muita energia. Eu sou muita energia naturalmente, desde criança. Só que as pessoas, elas são mais tranquilas. Então eu preciso controlar essa minha energia. Como quem é muito mais tranquilão, etc., precisa aumentar a energia para conectar. Particularmente, eu acho mais fácil diminuir do que ter que aumentar, né? Eu já tô na minha zona de conforto. Mas eu sempre faço isso até hoje. Nos meus roteiros, quando eu vou apresentar alguma coisa, algum evento, por exemplo, nas minhas falas eu coloco, no meio de um parágrafo outro, falar devagar. Na minha tela do meu computador eu tenho um post-it escrito, fala devagar. Ou seja, o simples e funcional. A pessoa de confiança que vai te dar o sinal, as informações aí para que você mesma relembre, porque na adrenalina ali, na emoção, acaba vindo uma carga de velocidade um pouco maior. Exato. Vem o 2.0 aí na hora de... O 2x, né? Os meus áudios você nunca vai escutar no 2.0. Minha mãe fala comigo, filha, teria que ter um 0.5 para escutar seus áudios. Muito bom. Roberta, vamos lá encerrar aqui. A gente tem 3 perguntas tradicionais aqui no podcast. A primeira delas é a seguinte... qual a pergunta que você espera ter que responder um dia? Aquela pergunta que não te fizeram, a gente fala, queria um dia ter que falar sobre isso, mas ninguém me pergunta. Olha só, que pergunta boa, inclusive, né? Eu gostaria que alguém me perguntasse, Roberta, são 10 anos, a primeira vez que eu saí do Brasil, foi essa viagem dos Estados Unidos em 2016, e depois disso eu já fui em mais de 25 países, já devo ter palestrado uns 10, no mínimo. Como é que a comunicação me levou nesses lugares? Porque eu ensino sobre ela, mas eu tive que usar ela. Eu tive que usá-la para poder abrir essas portas. Eu criei muitas oportunidades com a minha boa comunicação no dia a dia, sabe? Então, assim,
Essa pergunta ninguém nunca me fez. Legal. Qual é a resposta? Criando oportunidades. Criando oportunidades, porque elas não estão prontas. Eu posso usar esse exemplo da Crismate. Eu estava com o Fred numa reunião normal há 1 ano e meio atrás, a gente sentando, conversando sobre a vida, sobre eventos, sobre comunicação. Eu falei, Fred, qual que é o seu problema na região do Mato Grosso? Mão de obra. Roberto, complicado nas granjas. E a comunicação? Também. Vamos fazer uma palestra lá junto? Como assim, Roberto, comunicação? Vamos fazer a primeira. Para o pessoal ficar de cara. E vai ser de fechamento do evento. Para elevar a energia desse pessoal lá em cima e eles chegarem na granja e falar, poxa vida, ela falou de objetividade. Não tinha essa oportunidade, não tinha esse evento, não tinha essa palestra, não tinha esse espaço. Eu criei, tá? Então essa é a resposta. Vamos lá. Segunda pergunta, uma curiosidade sobre você. Cara, até comentei um pouco, eu corro, né? Eu faço corrida de rua e me desestressa muito, sabe? Por incrível que pareça, eu não sou ansiosa. Eu sou acelerada, diferente, mas eu gosto muito de correr para poder organizar meus pensamentos, sabe? Maravilha. Para encerrar aqui, o pessoal tá na correria aqui, por isso que tá uma barulheira, mas vamos lá. Para as pessoas te encontrarem, qual o caminho nas redes sociais, como te acham? Ótimo. Inclusive, todos os dias eu tô lá falando sobre comunicação no meu Instagram, @betaleite. Podem me seguir lá, que todos os dias eu dou alguma dica interessante. Beleza, Roberta, muitíssimo obrigado Obrigada por ter estendido esse tempo aqui, ter participado do podcast, muito bacana, parabéns pelo teu trabalho, gostei muito da tua apresentação, teu jeito de lidar com o público e principalmente, claro, das tuas informações, você é muito simpática, a velocidade da tua fala não atrapalhou em nada, não sei se fizeram um sinal para você, mas foi muito bacana, certamente o pessoal gostou do bate-papo. Que coisa boa, muito obrigada pelo espaço e pessoal, é o que eu sempre falo, vamos focar na comunicação para a gente ter mais qualidade de vida. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.